Quero fazer agora um vídeo um pouco diferente do habitual aqui. Porque geralmente o que a gente faz é pegar algum tema que está em voga, algum tema debatido, alguma notícia escabrosa do Brasil, e a partir disso tentar analisar essa notícia e extrair reflexões sobre isso. E o que eu quero fazer com vocês agora é algo um pouco mais pessoal. Talvez compartilhar com vocês alguns pontos de como a gente chega até aqui, né? De como eu cheguei até aqui, na verdade. Então, para começar, o que me levou a isso, né, o que me levou a pensar nesse vídeo agora, foi o vídeo mais cedo hoje, no qual eu falei sobre ética, sobre duas correntes éticas principais hoje, consequencialismo e a deontologia. Porque nesse vídeo em particular, eu consegui uma coisa que, na verdade, seria a intenção minha em todos os vídeos, que é perturbar vocês, que é desorientar vocês. E no sentido positivo da palavra, não no sentido negativo, não de deixar vocês sem rumo, mas de fazer vocês saírem do conforto e passarem a pensar sobre coisas que jamais pensaram. Eu acho que às vezes eu atinjo em certos vídeos específicos, mas nesse em particular eu senti que muita gente foi pega de surpresa e muitos dos comentários refletiram isso, né? A incapacidade de algumas pessoas de responder as dúvidas que eu propus aqui. E isso é bom, isso é muito bom. Porque nós, seres humanos, nós nos movemos através de uma série de preconceitos e uma série de pré-julgamentos. É como o nosso cérebro funciona, a nossa mente funciona assim. Eu recomendo que vocês procurem esse livro aqui, do Daniel Kahneman, que se chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, no qual o Kahneman, que ele relata, né, como a nossa mente ela tem dois sistemas. Um sistema que é rápido, instintivo, quase automático e que é, na verdade, o que nos permite sobreviver nesse mundo caótico, né? Então a gente vai atuando por processos que são rápidos, que são velozes para poder lidar com as situações. E, por outro lado, tem o sistema 2, que é o sistema reflexivo, o sistema lento, que é quando a gente para pensar sobre as coisas. E, na verdade, na maior parte do tempo, a gente tende a operar nesse sistema 1, nesse sistema rápido. A gente só opera no sistema 2 quando a gente se depara com certas circunstâncias ou certos problemas que a gente não pode reagir automaticamente, que a gente tem que parar e pensar. E eu acho que esse vídeo de hoje fez com que muita gente saísse do sistema 1 e passasse para o 2 e pensar sobre questões éticas que são essencialmente humanas e que atormentam a nossa espécie desde há muito tempo, na verdade. O pior disso é que são perguntas, são questões para as quais a gente não tem uma resposta fechada. E eu acho que, na verdade, a gente vê aqui, esse é o grande mérito da filosofia, é de buscar as dúvidas, de buscar as perguntas, de levantar as questões, e muitas questões vão ficar em aberto. E esse também é o grande mérito de estudar os pensadores, de ler filosofia, de estudar os pensadores do passado, porque muitas dessas questões foram abordadas por grandes pensadores, grandes personalidades do passado se dedicaram a essas dúvidas, refletiram sobre elas, publicaram sobre elas, e a gente pode aprender muito com essas pessoas, porque a gente pode vir aqui tentar buscar uma resposta original para isso, e quando a gente vai descobrir, quando a gente vai perceber, essa resposta original já foi dada por alguém 400 anos atrás. A gente não é tão original assim, a gente está só parafraseando, a gente só está reproduzindo algo que uma mente extremamente brilhante já disse no passado. E é por isso que muita gente que estuda filosofia fica acanhada de se apresentar como filósofo, porque filósofos são esses gênios do passado. A gente hoje é só uma cópia mal feita do que se fez. Isso não é verdade, porque há muitas questões que são perenes, né, que são duradouras, mas também há questões que são recentes, questões que se dão agora, questões que a gente tem que lidar nesse momento específico no mundo no qual a gente vive hoje. Por exemplo, Aristóteles, Sócrates, Platão não tinha motivos, na verdade, para se questionarem sobre automação, sobre inteligência artificial. Eles não tinham motivos para se preocupar com isso, porque naquela época não havia sequer a possibilidade de você ter uma máquina inteligente que vá substituir a espécie humana em muitas áreas que desde sempre foram nosso domínio. Imagine o momento no qual uma máquina será capaz de fazer um diagnóstico médico sem precisar de um médico. A máquina vai te analisar e vai te dar um diagnóstico muito mais preciso, possivelmente, do que um médico faria, com seus sensores, com seus aparelhos. Então, essas pessoas do passado não tinham essas questões, elas tinham outras questões que eram de suas épocas, e algumas ainda são atuais. Ou, por exemplo, você não teria por que o René Descartes se indagar sobre clonagem humana,
porque isso nem sequer era um problema. A medicina na época do Descartes era extremamente precária também. Então, certas dúvidas vão surgindo com novas tecnologias, com novos processos que se dão em nossa história. Mas, de qualquer modo, na minha interpretação, como eu disse, o grande mérito da filosofia é justamente suscitar essas dúvidas. É que a gente pare de operar no automático, é que a gente pare de lidar de maneira irrefletida sobre o mundo e a gente pare e olhe. Eu tinha um professor na filosofia, que era o Joel, infelizmente faleceu já, que dizia que a filosofia nascia quando a primeira pessoa passou a olhar alguma coisa e dizer: o que é isto aqui? O que é isto? Aquele objeto que todo mundo utilizava sem sequer pensar sobre aquilo e alguém vem e olha: o que diabos é isto? E a resposta, ela varia muito. Como a gente viu mais cedo no vídeo sobre ética, eu mostrei duas possibilidades, embora haja várias possibilidades. E até uma dúvida que me fizeram aqui é qual a diferença entre ética e moral. E você tem alguns autores que diferenciam ética de moral e outros autores que dizem que é a mesma coisa. Eu penso que é a mesma coisa, porque tanto a palavra ética quanto a palavra moral, elas têm, em essência, o mesmo sentido. Ética vem do grego, moral vem do latim e, em essência, querem dizer a mesma coisa. Mas você vê como uma disciplina filosófica tem respostas muito distintas para lidar com questões morais. Isso vale para muitas outras áreas. Na filosofia, por exemplo, pensando na arte, né, na estética, sobre o que é uma obra de arte, você vai ter os mais diversos pensadores dando as mais diversas respostas para isso. O que é a arte? Ou você vai ter, por exemplo, como é o estado ideal. Você vai ter os mais distintos autores dizendo coisas diferentes. E quando eu falei ontem sobre o ceticismo, tem a ver com isso também. Que são pensadores que olham essas diferentes respostas, olham a dúvida, olham as respostas, e eles dizem o seguinte: eu não posso escolher. Porque todas as respostas aqui parecem ser válidas, todas as respostas têm seus pontos positivos e negativos, todas elas parecem corresponder de algum modo à realidade. Então como é que eu escolho? Como é que eu seleciono qual é a melhor resposta? Então eu simplesmente me omito, simplesmente suspendo o meu juízo. Se no futuro aparecer evidências que comprovem que tal teoria é melhor do que a outra, então eu passo a acolhê-las. Por outro lado, o cético também é alguém que faz perguntas, também é alguém que propõe dúvidas. Até mais do que os outros, na verdade, até mais do que quem é dogmático, daqueles que compram um pacote fechado de respostas. Falando em dogmatismo, é por isso que a filosofia, ela inquieta tanto, ela perturba tanto, como eu disse aqui, que foi, acho que o objetivo alcançado no vídeo mais cedo, ela perturba, ela tira a gente da zona de conforto, ela mexe com a gente, ela nos deixa angustiados. E é como eu me sentia quando era adolescente, né? Eu me sentia angustiado, era uma angústia existencial. Eu precisava de respostas, eu tinha dúvidas, precisava de respostas e não encontrava essas respostas em nenhum lugar. E para muita gente, isso vem através do próprio exercício da reflexão filosófica, que você vai ali pensando sobre o mundo e tentando obter respostas, extrair conclusões, e isso dá um certo conforto para muita gente, mas, por outro lado, isso causa, de fato, uma perturbação que não é tão positiva assim, que é negativa. E outras pessoas encontram essa satisfação, esse conforto na religião. Por exemplo, num dos artigos desse livro aqui, isso aqui faz parte da obra completa do Freud, do psicanalista. Você tem aqui um livro que se chama O Futuro de uma Ilusão. E o que diz o Freud é que ele pensava que no futuro, né, no futuro próximo da época dele, o artigo, eu acho que é mais ou menos de 1930, mais ou menos, ele achava que no futuro próximo as religiões, elas definhariam, elas desapareceriam e cederiam lugar à ciência. Que a ciência daria respostas verificáveis, coisa que a religião não fornece. E é muita ingenuidade pensar, isso vindo de alguém brilhante como Freud, é muita ingenuidade pensar que a religião perderia espaço para a ciência. Porque o que a religião fornece, que a ciência nem sequer se propõe isso, na verdade, é fornecer respostas existenciais. É fornecer respostas para o sentido da vida, é fornecer respostas para o que acontece com a pessoa que eu amo e que depois que morre vira um corpo inerte no caixão, e aquele corpo ali não é a pessoa que eu amava. O que aconteceu? Existe uma alma ali? Existia um vaporzinho, algum tipo de fumacinha que alimentava essa pessoa? E o sentido da palavra alma é isso, né? Ânima é aquilo que anima o corpo, é o sopro, é o espírito divino talvez que anima a pessoa. O que aconteceu? E são perguntas para as quais a gente não tem resposta. E de fato a gente não tem resposta para isso. Nem a filosofia fornece respostas e a religião fornece respostas, embora a gente não tenha sequer certeza se aquilo ali é uma resposta válida ou não, verdadeira ou não. Mas as pessoas compram esse pacote fechado da religião porque ela de fato fornece uma série, um conjunto de respostas para os mais diferentes campos de dúvidas dos seres humanos e que satisfazem muita gente.
Pode ser mentira, mas é uma mentira satisfatória. Aquele auto-engano que me dá um certo conforto. E é o pacote fechado. É aquele tipo de produto pronto que você pode pegar e o pastor, ou o padre, ou o sacerdote sempre vai ter uma resposta para a tua dúvida. Ele sempre vai te levar para o conforto. Inclusive, as religiões, acho que um dos piores defeitos de um religioso ou de um crente é questionar a religião. É você duvidar daquilo que diz o padre ou o sacerdote. É você ficar o tempo todo atazanando com dúvidas. Eu me lembro, gente, essa história aqui é engraçada. Eu me lembro quando eu e minha esposa, a gente foi visitar a tumba de São Pedro, lá no Vaticano. Você tem a Basílica de São Pedro, né, que é uma das maiores igrejas do mundo, né, católica. Se não for a maior, eu acho que é a maior igreja católica do mundo. E essa igreja, ela é construída, ela tem vários níveis, né, no subsolo. Ela é construída sobre resquícios históricos de um local de peregrinação onde supostamente o São Pedro, né, o Pedro, o apóstolo, foi crucificado de ponta cabeça e onde ele teria sido enterrado depois. Então isso desde o século III, eu acho, é um local de peregrinação. As pessoas iam lá, os cristãos iam lá e depois construíram uma igrejinha, depois construíram a Basílica de São Pedro em cima. Você pode visitar lá as catacumbas, você pode se enfiar lá no subsolo, né, paga lá um valor, e você pode descer e visitar lá as criptas, você pode visitar lá túmulos de cristãos primitivos, e você já vê também como naquela época, né, isso, sei lá, século II, III, já era o dinheiro que mandava, né, porque cristãos mais ricos tinham túmulos mais próximos do túmulo de Pedro, e você caminha lá uma meia hora e chega lá num espacinho que você tem um vidrinho pequenininho, você pode olhar lá no fundo, assim, um pedacinho de osso. É bem pequenininho, deve ser assim, um pedaço desse tamanho de osso. E a gente foi visitar a tumba de São Pedro, a guia turística falando, lá explicando as coisas, e daí eu perguntei para ela assim, mas como é que te garante que aquele ossinho ali é de São Pedro? Não pode ser um osso de outra pessoa qualquer aqui que pegaram e botaram aí? E daí ela ficou braba comigo, né? Ela ficou assim, não, mas aqui é a tradição, a gente segue a tradição. Porque perguntar esse tipo de coisa na religião é ofensiva. Porque o exercício da religião é justamente o exercício da fé. Muitas vezes a fé cega é que você acredite em todas as doutrinas, em todos os dogmas, que você siga aquilo ali, sem questionar. Porque questionar, duvidar, é se desviar. É correr o risco de perder o fiel. É correr o risco de que a pessoa caia para fora ali do dogma e pense com a própria cabeça. Ou que ouça outro líder religioso, ou que ouça outro guru. Questionar é se desviar. E aqui é o grande mérito da filosofia, de fato. É de você se desviar. É de você não seguir rebanho, é de você não seguir manada, de você não seguir gado, de você não acompanhar o que todos fazem. Se todos estão fazendo, por quê? Por que eu tenho que seguir essas pessoas? Por que eu tenho que pensar pela cabeça de um líder específico? Ou de um líder religioso? Ou de um guru? Por que eu não posso fazer diferente? Por que eu não posso buscar uma resposta que não é a mesma de todo mundo? E essa é a desorientação, essa é a perturbação que a filosofia causa nas pessoas. Foi o que eu vi hoje de manhã no vídeo. Quando eu publiquei o vídeo de manhã e eu comecei a ler os comentários, eu vi pessoas assim, sabe, em choque mesmo, em conflito. Aquilo que eu sempre pensei e aquilo que eu estou agora tentando entender. E esse choque, para mim, é extremamente saudável. Porque é justamente você fugir desse pacote fechado, que todo mundo segue, sem pensar. Por exemplo, quando Freud diz que a ciência vai substituir a religião, ele desconsiderou esse papel de conforto existencial das pessoas. A ciência não fornece isso. A ciência não dá esse tipo de conforto. A ciência dá explicações objetivas sobre o mundo, mas ela não te dá respostas que vão te satisfazer nesse sentido. E nem a filosofia, na verdade. Nem a filosofia. A filosofia é um mergulho no abismo. A filosofia é um mergulho no desconhecido. A filosofia é você ter de investigar as questões sem jamais ter a certeza de que um dia você vai ter resposta para aquilo. Ou se tiver resposta, é não ter a certeza de que a resposta é a melhor resposta. E isso vale para muitas áreas, na verdade. Por exemplo, a gente fala de criminologia aqui, né? A gente fala de segurança pública. E você tem as mais distintas correntes de teóricos da criminologia que dão respostas diferentes para lidar com a questão de segurança pública. Alguns acham que é através da punição. Se você punir os criminosos, os bandidos, isso vai desestimular o bandido a cometer crimes. Outros acham que tem que passar por uma reforma estrutural, social, que você tem que dar outros estímulos, outros incentivos para essas pessoas não entrarem no crime. Outras vão dar outras respostas. E assim você vai tendo um leque enorme de teóricos que vão analisando as questões sociais e vão surgindo com diferentes respostas. E quem deles está certo? A gente não sabe. Esse é o fato, a gente não sabe. Isso vale para a economia. Você tem as mais distintas teorias econômicas, os mais distintos economistas pensando a sociedade e a economia
e como a gente trabalha, como a gente opera no nível macroeconômico, né, como Estado, como políticas econômicas para uma nação, e na microeconomia, como a gente, indivíduos, opera na economia. Você tem as mais distintas respostas, na história também, mais diferentes vertentes de estratégias de lidar com o passado. E a filosofia também é assim. Essa semana teve um senhor que me escreveu aqui dizendo que ele tem 52 anos de idade e que ele resolveu entrar no curso de filosofia, fazer um bacharelado em filosofia por minha causa. Eu me senti meio culpado depois disso. Confesso que me senti um pouco culpado. Bem, ele já tem a carreira dele, já provavelmente tem um trabalho estável, ou seja, agora está aproveitando o tempo livre que ele tem para voltar a estudar. Isso também é totalmente legítimo. Quando eu fiz filosofia, eu com 17 anos entrando na universidade, tinha muita gente mais velha, né? Tinha algumas pessoas aposentadas já que foram fazer filosofia porque se interessavam pelo assunto. E de fato a filosofia, hoje eu percebo que é um ofício da maturidade, porque ela exige que você comece a abandonar esses preconceitos. E esses preconceitos eles são criados na juventude, no começo da nossa idade adulta. A gente vai acumulando, a gente vai juntando essa carga de preconceitos e de noções que nos são dadas pela sociedade, pela cultura, pelos nossos relacionamentos. E depois de um ponto, quando você compõe essa casca de preconceitos e de pré-julgamentos, você precisa se despir dessas cascas. Não é exatamente um ofício de jovens, eu acho. Não é exatamente um ofício de adolescente, porque o adolescente está compondo o imaginário dele ainda. A filosofia é, em grande parte, um trabalho de desconstrução dessa carapaça que a gente cria ao longo da nossa vida. Tem que ter algo para desconstruir. E tem que ter uma certa dose também de fracassos, de sucessos, para compreender esse caminho que te traz até esse ponto. Você até pode ter grandes gênios da matemática adolescentes, mas é muito difícil. Eu, pelo menos, não conheço nenhum caso de adolescentes que são gênios da filosofia. Não conheço. Justamente porque é algo que vai surgindo a partir da dor, eu acho. E da frustração, e de ver a sociedade, e de ver os erros humanos, e de ver as catástrofes, e de ver, sabe, certos processos que parecem incompreensíveis, e você tem que sentar e começar a compreender o que passa. Bem, eu fiz esse vídeo aqui, como eu disse, é mais pessoal mesmo, foi mais para compartilhar com vocês uma coisa que me causaram depois de ler os comentários de vocês, né? Porque eu fiz aquele vídeo falando sobre ética, jogando alguns conceitos que são da filosofia, né, da ética, e ao ver a perturbação das pessoas, né, essa desorientação delas me deu a sensação de trabalho cumprido, sabe? De missão cumprida. Tipo, cheguei onde eu queria. E é difícil ter sensação. Eu, como escritor, por exemplo, né, tenho vários livros publicados, vários livros escritos, e a sensação de você escrever um livro e sentir que cumprir o objetivo é muito difícil, é muito difícil. Você escreve 10 livros e um deles te dá realmente orgulho. Assim, olha só, isso aqui vale ser lido, isso aqui consegui. Não que os outros sejam ruins, mas aquele ali foi na veia. Então, acho que é isso. Agradeço vocês por acompanhar o canal aqui, mais uma vez, né? Vocês estão aqui sempre acompanhando, debatendo, mandando seus comentários. Eu leio os comentários de vocês. As pessoas desconfiam que eu não leio. Eu não tenho como responder, mas eu leio. Eu leio os comentários, leio os e-mails, leio o que vocês mandam no Instagram, eu leio no Twitter também, eu leio. Eu leio, só não posso responder tudo, porque são centenas de comentários por dia. Mas eu leio. Eu leio e me ajuda, de fato, a pensar o rumo que a gente está tomando, para onde a gente tem que ir. E é importante a gente questionar, gente. Se todos estão fazendo isso, eu não tenho a obrigação de fazer também. Eu posso ser diferente. Eu posso pensar diferente da manada. Inclusive é recomendável que você faça isso. Pensar diferente dos demais. Já é um estágio de libertação, se é que existe liberdade, mas é um estágio de você sentir que eu sou autônomo, eu não sou o bando, eu não sou a galera, eu sou eu. Bem, quero saber o que vocês pensam sobre a divagação de agora aqui, porque foi uma divagação, isso aqui foi um diário agora, uma divagação com vocês aqui. O que vocês pensam sobre esse tema proposto, né, dessa inquietação, dessa desorientação, dessa libertação da manada? Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe um joinha, assine o canal, confira meu livro que está na pré-venda agora, que é Minha Especialidade é Matar, sobre 1 ano e meio do governo do Bolsonaro, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!